Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um episódio do Rooftop Podcast. Guilherme Volk aqui, sócio da Imóvel Negócios. Ao meu lado, estamos com o Felipe Soares, nosso COO. Voltamos Ativa, meu amigo. Eu duvido que você sabe qual que é o número do episódio que a gente tá gravando hoje. Agora me ferrasse, não sei. Cara, você é o cara dos dados, dos números, cara. Eu sei que é ímpar. O Guilhermão pode me ajudar ali, mas deve ser 13. Então tá bom, até o final do episódio a gente descobre qual que é o número desse episódio, mas provavelmente vai estar aí na legenda também. Hoje estamos com um convidado especial, André Pereira. Atualmente ele é gestor comercial da Lotiza. Mas pega só, o cara era gerente comercial, gerente do corporate do Bradesco. Ele foi responsável pela gestão de mais de 300 milhões em ativos. É grana, hein, André? Ah, é bastante grana. Então de dinheiro tu entende? De dinheiro eu entendo. Cuidar investimento de também? Sabe cuidar de dinheiro. Se sabe cuidar de dinheiro, cara, precisamos trocar uma ideia depois então. Andrezão, é um prazer, uma honra ter você aqui conosco. Tenho certeza que esse papo vai ser bastante produtivo e passo a bola para ti, cara. Oh, não, o prazer é todo meu. Eu que agradeço aí o convite de vocês. Fico lisonjeado, não só pela importância que vocês estão dando aí de trazer e levar informação para o cliente de vocês, do que realmente é importante, o que eles realmente devem olhar, né? Devem se preocupar. Eu acho que isso é muito bacana, porque quando a gente fala de mercado, né? Quando a gente fala de mercado, de investimento, de dinheiro, né? Quando fala do nosso bolso, a preocupação é sempre maior, né? E eu atuo aí, são mais de 10 anos aí atuando no mercado, desde o mercado bancário e agora no mercado imobiliário, trabalhando sempre com investimento. Então eu sei qual que é a preocupação que os nossos clientes têm de realmente com o seu dinheiro, de que fazer ganhar dinheiro e não perder, e entender o perfil de cada um. Já passei por N situações que aí nós vamos conversar aqui, que faz toda a diferença no momento do cliente tomar a decisão. Legal. O papo vai ser bom, hein? Porque o cara também é host de um podcast, né? A gente tá com um host do podcast pisando no fundo aqui. Ah, isso é verdade. Então o papo vai ser bom, cara. Qualquer coisa dá pra inverter a ordem. Quem entrevista ele, a gente responde e vambora. Dá pra virar esse jogo aí. Eu acho que é mais fácil entrevistar do que ser entrevistado. Né? André, vamos começar te apresentando pra galera. O que tu tá fazendo hoje. E também, depois a gente vai falar um pouco de Itajaí, né? Estamos aqui com um itajaiense. Nativo. Então é legal a gente falar sobre presente, passado e futuro aí da cidade. Tu acompanhou tudo isso, mas vamos falar hoje o que tu tá fazendo para a galera se situar. Quem é o André? Quem é o André? Vamos lá. Hoje eu atuo na gestão comercial da Lotiza, construtora. Tá? A Lotiza atua em Itajaí, exclusivamente em Itajaí. Hoje nós possuímos aproximadamente 200 mil metros quadrados de obra simultânea em construção. Né? Temos mais de 1.200 unidades entregues, temos mais de 1.000 unidades rodando aí em construção. Ano passado vendemos aproximadamente 300 milhões de reais em unidade, foram mais de 320 contratos, dá quase um contrato e meio por dia útil. Né? Uhum. Então, muita comercialização, muitos atendimentos. Toda essa gestão, essa parte estratégica da comercialização, do produto, como já vem um produto pré-desenhado e pré-definido já do diretor, né, que é o Fábio, o proprietário da Lotiza. Vem o produto, agora como é que eu coloco esse produto no mercado, né? Então, como que eu lanço isso? Qual é a abordagem, a melhor abordagem comercial, como que todos os corretores e as imobiliárias vão trabalhar o produto no modelo que eu acho que é melhor ser trabalhado, né? Então, essa é a minha parte. Eu estudo muito o produto, desenvolvo toda a parte de abordagem e faço o mercado trabalhar na nossa língua. Tá? E aí dá muito mais assertividade, a taxa de conversão ela é muito maior. Principalmente quando tu fala em produtos distintos, né? Então, nós lançamos, por exemplo, um produto que é o Lotiza Downtown. Lotiza Downtown é um produto que nós trouxemos a House de São Paulo, é um produto que faz toda a gestão para o investidor do negócio, aumenta a rentabilidade, retorno sobre capital investido, alavancagem financeira, locação. Então, é para quem se preocupa com uma aposentadoria, para quem se preocupa com
uma renda muito acima do mercado tradicional. Só que como é que eu falo, como é que eu transmito isso para o mercado? Como é que eu faço um corretor falar sobre retorno do capital investido? Como é que eu faço para o corretor falar sobre alavancagem patrimonial? Como é que eu faço para ele contrapor os ativos financeiros do mercado? Porque esse cliente investidor investe em fundo imobiliário, investe em CDB, investe em ações, títulos públicos. Como é que eu preparo o mercado imobiliário para trabalhar o meu produto e ter uma abordagem mais assertiva possível? E a estratégia deu certo, porque foi um sucesso de vendas, né? Não, foi um sucesso de venda, a estratégia deu certo. E existe, né? Então, assim, quando a gente faz um modelo de colocar a menor informação possível no mercado para que o mercado busque, para te gerar expectativa, o mercado ele vai até você apresenta o modelo ideal e ele vai replicar. Só que esse modelo ideal já foi pensado, já foi elaborado, e esse é muito o meu papel. Também faço a gestão do marketing da Lotiza, então todo o posicionamento de marca, também estratégico da Lotiza. E antes disso, né, onde eu atuava no Bradesco, trabalhei 10 anos no Bradesco. E agora quanto tempo na Lotiza? Estou há 2 anos na Lotiza. Legal. Saí até a convite do Fábio, né? Então eu estava muito bem obrigado, né? Dentro do Bradesco. Tive uma ascensão meteórica, foram 10 anos, 7 promoções, e até que o Fábio me convidou para mudar de ramo. Não esperava, vou dizer que eu nunca pensei em mudar de ramo. Sou formado na linha da administração, tenho pós-graduação em finanças empresariais, pós-graduação em liderança e gestão e certificação pela CPA para comercializar produto do Corporate Bank, Private Bank. Tenho também a certificação da Ancor para atuar como agente autônomo de investimento. E toda a minha especialização, toda a minha expertise sempre foi do mercado financeiro, não do mercado imobiliário. Sempre foi do mercado de investimento, fazer os outros ganharem dinheiro com o seu próprio dinheiro, né? E a convite eu acabei migrando para o mercado imobiliário, senti uma sinergia absurda, uma sinergia sensacional, como há uma relação muito grande entre os mercados, só que o mercado financeiro é um mercado já pronto, maduro, instituições de mais de 100 anos, são instituições reguladas, são instituições fiscalizadas, né? Vamos dizer assim, desde o Banco Central, desde a CVM, então O nível de organização e profissionalismo está muito à frente do mercado imobiliário. Muito à frente. Enquanto o mercado imobiliário está nascendo. Exato. É artesanal, né? Quase artesanal. Né? A gente, num dos debates que tivemos aqui no podcast, a gente falava sobre o mercado americano, né? Sobre o mercado nos Estados Unidos. E lá a gente tem um nível de regulamentação que está proporcional à maturidade do mercado, que faz com que o mercado seja muito, não vou dizer mais fácil, mas por ele ser regulamentado, ele é melhor de trabalhar. É mais seguro também, né? É mais seguro. Seguro, organizado, estruturado. Ele deixa mais claro a regra do jogo para todo mundo trabalhar, então ele é mais... a gente entende que ele é melhor de trabalhar. Isso, mas o que é bacana é quando a gente fala assim, ó, o mercado financeiro, se tu chegar e falar assim, não, isso aqui é uma corretora de valores mobiliários. Corretora de valor mobiliário é uma corretora aí, como tem N corretoras que a gente conhece no mercado. E nós, no mercado imobiliário, tem corretor de valores imobiliário. Muda só um izinho ali. De tudo isso, muda só um i. A semelhança não é só no nome. Então, quando fala, lá é uma corretora de valores, uma imobiliária tem quantos corretores? Não é coincidência. É que realmente o modelo de trabalho é muito semelhante. Eu estou trabalhando com ativos, onde eu tenho um cliente que ele está adquirindo um ativo. Lá eu tenho dinheiro, passo a adquirir um papel. No mercado financeiro eu tenho dinheiro e adquiro um papel. Eu deixo a ter dinheiro, não tenho mais dinheiro. É uma ilusão quando a gente acessa a nossa conta, por exemplo, o banco ele nos ilude. Quando ele coloca ali, tu tem R$1 milhão em CDB. Tu não tem R$1 milhão em CDB. Tem um papel. Tu tem uma quantidade X de CDBs que, traduzindo, equivale a esse saldo da tua conta aqui.
que quando tu solicita o resgate, o banco recompra esse CDB. Ou se for fundo de investimento, ele solta para mercado e outras pessoas compram as tuas cotas, por exemplo. Então, se eu tenho um fundo imobiliário, é a mesma coisa. Eu não tenho R$1 milhão em fundo imobiliário. Não. Eu tenho uma quantidade X de cotas que equivale a R$1 milhão. Quando eu apertar o botão resgatar, eu vou pôr para vender essas cotas e aí alguém vai comprar e isso vai transformar em dinheiro. E no imóvel é a mesma coisa. Eu tenho R$1 milhão, eu estou comprando um imóvel de R$1 milhão, eu continuo tendo R$1 milhão, mas eu tenho um imóvel. Dia que eu querer esse dinheiro de volta, eu posso apertar o botão de resgatar, que é pedir para vender. Eles vão vender o meu ativo e eu vou voltar a ter o meu dinheiro. Rentabilizado. É a mesma coisa. A diferença é a velocidade. Um produto, geralmente eu tenho mais liquidez, porque de fato eu aperto um botão resgatar e eu posso resgatar. E no outro produto, eu tenho uma menor liquidez. Agora, o que eu preciso entender é quais as vantagens disso. Qual a vantagem de eu ter uma menor liquidez? Que há vantagem. A vantagem do imóvel não ser líquido é que blinda a volatilidade do preço. Isso é extremamente importante quando o investidor vai analisar onde ele vai colocar o dinheiro dele. O imóvel é menos líquido. Ok, ele é menos líquido do que um papel do mercado financeiro, mas ele é menos volátil. Exato, evita que muita gente, no desespero, no calor do momento, comece a vender os seus imóveis e aí imagina que imediatamente, no apertar do botão, os imóveis fossem vendidos. Hoje vende um imóvel por R$1 milhão, aí o outro já vai vender por 990, o outro vai vender por 900, daqui a pouco esse imóvel perdeu 50% de preço em 24 horas, como pode acontecer com uma ação, por exemplo? Pode, exatamente. E quando a gente fala que isso acontece, porque o preço do mercado financeiro ele é um preço estipulado por pura compra e venda, não o valor real do ativo. É demanda. O último valor que a gente vê de um papel é o último valor negociado. Então é pura demanda. Então se eu tenho lá, aconteceu, março de 2020, o que aconteceu em março de 2020? Tudo caiu, porque todo mundo pediu para resgatar. Até ativos imobiliários atrelados a imóveis físicos. O imóvel físico desvalorizou? Não, muito pelo contrário. Disparou o imóvel físico. Então por que a cota caiu? Porque houve muita venda. Porque houve muita venda. Então não importa se o valor do ativo. O que importa é se todo mundo querer vender ao mesmo tempo. A alta da liquidez, ela implica na alta da volatilidade, que aí é consequência de um risco, né? Um risco maior da perda do teu ativo. Isso. E aí tu entende que a vantagem do mercado financeiro, que é a liquidez, também pode ser a maior desvantagem do mercado financeiro. E isso é legal quando a gente faz esse entendimento de que eu estou no mercado financeiro, eu aplico o meu recurso lá, eu tenho X valor de retorno e tal. E aí, para mim ir para o mercado imobiliário, é a mesma coisa, eu vou ter o mesmo retorno, não vou ter, consigo utilizar das mesmas estratégias ou não. E aí, quando eu fiz essa migração de mercado, que é sair do mercado financeiro e vir para o mercado imobiliário, ficou muito claro na minha mente, assim, quais as estratégias a serem feitas, sabe? Qual o caminho que eu devo seguir para mim, de fato, ter um retorno financeiro? Qual o melhor produto que eu devo ter? Isso porque assim, por mais que a gente pense assim, o mercado imobiliário ele é extremamente pujante, tem uma valorização imobiliária muito boa e tal, e de fato tem, só que por ele não ser tão líquido, ele pode sim entrar numa linha de baixa liquidez. O preço fica blindado, mas ele tem uma baixa liquidez. Agora, como é que eu faço para mim ter um equilíbrio aí? Eu ter um produto que valorize tanto quanto, mas que eu tenha liquidez. Porque quando eu vou para um produto, por exemplo, com um apelo comercial muito forte para investidor, esse aqui é um produto para investidor e tal, é um produto elaborado para investidor, tem todo o apelo comercial para investidor. Aí o investidor compra. Só que ele esquece, muitas vezes,
que ele é investidor num pequeno momento do processo. Depois ele se torna vendedor. E aí, quando ele se torna vendedor, ele tem que pensar o quê? Que produto eu tenho na mão? É um produto para investidores? E qual é o apelo? Porque tu falou que é um apelo para investidores. O que o investidor quer saber? Então, geralmente o mercado mostra para ele um apelo de preço. O apelo de preço correlacionado com os seus pares, ele coloca, esse aqui está mais barato para essa região. O mercado em si trabalha com esse chamariz, com esse gatilho. Estou comprando bem. Eu já ouvi várias vezes, tem que comprar bem. Se tu comprar bem, tu ganha dinheiro. Mas tu tem que se preocupar com vender bem. Só que geralmente no mercado imobiliário não se preocupa na venda. Eu sou imediatista, eu quero fazer o meu cliente comprar. Não, tem que se preocupar no momento que ele vai vender o ativo. E aí no momento que ele vai vender o ativo, para quem ele vai vender? No mercado financeiro é fácil, porque eu vou ter ali vários produtos em que eu tenho produtos mais líquidos e produtos menos líquidos. Eu tenho. Eu vou comprar uma ação da Petrobras. É um produto líquido. Tem muita gente querendo comprar a ação da Petrobras. Eu vou comprar uma ação da Hering. Existe. Posso comprar lá a ação da Hering. É líquido? Não. Não é líquido. Por quê? Tem poucas pessoas que vão lá e querem comprar a ação da Hering. É a mesma situação. Esse imóvel aqui, ele rende dinheiro. Tu tá comprando bem, tá um preço bom e tal. Ele é líquido. No momento de eu colocar para vender, eu já tenho o meu público definido? Eu já sei para quem que eu vou vender? E se ele é um apelo, e se ele é um produto que foi desenhado ou ele foi jogado para o mercado, até comercialmente, até o marketing estratégico foi para investidores. Ele está chamando a atenção de quem? De outros investidores. E eu vou te dizer, sem medo de errar, investidor não gosta de vender para outro investidor. Por quê? Porque o outro investidor vai querer colocar a faca no pescoço. O outro investidor também quer comprar bem. O outro investidor também quer ganhar dinheiro. E não dá para todo mundo ganhar todo o dinheiro que quer. Não dá. Então, qual que é a melhor das estratégias? Eu ter um produto em que o apelo comercial... Esses produtos ficam mais escondidinhos. Um apelo comercial é para o morador final. O apelo é para o morador. Ele fica próximo de escolas, ele fica próximo de mercado, ele fica próximo de farmácia. Ele tem uma dinâmica muito melhor para o morador, para o consumidor final. A construtora até não tem nem o melhor valor do metro quadrado. Não tem. Mas o morador final paga o preço. Porque o morador final, na hora dele ir lá olhar... Porque esse cara paga. Na hora que ele ir lá olhar, ele vai analisar tudo como sendo o lar dele. Ele vai dar valor para detalhes que o investidor não dá, né? Detalhes que vão desde um acabamento, revestimentos, como a localização, né, específica, de acordo com a necessidade, e até detalhes mais criteriosos como a vista, a posição solar, que às vezes para o investidor, por mais que ele, eu quero comprar, mas eu quero face norte. Né? Às vezes atrás disso. Não, eu sei que é importante, mas, cara, para algumas pessoas não. Vai atender um cliente que vem do Rio de Janeiro morar aqui em Santa Catarina, ele vai dizer assim, cara, eu quero face sul. Porque eu tenho um trauma de face norte porque pega muito sol. Vai vender para alguém de Curitiba? Não, eu quero face norte, porque eu sei que pega umidade, tem frio, não sei o quê. Então, cada cliente tem a sua especificidade, mas ele só vai ter esse nível de exigência quando ele está pensando em adquirir o bem para uso próprio. Isso. E quando a gente faz essa analogia de para quem eu quero vender o meu ativo, para mim ter mais liquidez, aí eu faço a escolha do produto ideal. Vai ter rentabilidade, tanto quanto comprar bem, porque ele vai vender melhor. Existe um melhor momento, se tratando de padrão, né? Se a gente pode relacionar isso com o tempo da obra para o investidor, que tenha picos de valorização? Então, comprei um melhor momento de sair? Então, vamos lá. Existe a valorização, ela está muito relacionada ainda assim à procura e liquidez, tá? Então, eu vou ter aí
um pico de valorização no lançamento, até porque eu tenho todo um canhão de marketing voltado para aquele produto. Então, automaticamente eu tenho uma demanda muito maior, com essa demanda sobe preço. Assim como o mercado financeiro, o mercado imobiliário também é demanda e preço. Foi lá, subiu o produto, muita demanda e tal. Aí, neste período de obra, tá? Nesse período em que está subindo o empreendimento, tá? É um período que ele esfria mais. Comercializou bem, é um período que tu não consegue atingir aquele que quer a oportunidade do lançamento e tu não consegue atingir aquele que tem medo de comprar na planta e quer um produto mais pronto. Ou tem a necessidade do imóvel pronto, né? Ou tem a necessidade do imóvel pronto. Tu não consegue atender esses dois públicos. Aí tu tem esse público no meio ali que é muito menor. Porque também falta um tempo de obra que ainda não pega o cara que está querendo utilizar o apartamento, seja para morar ou por lazer. Isso. Esse período pós-lançamento e início de obra, no meu ver, quando tu faz cálculos financeiros de alavancagem patrimonial, do ativo, do retorno sobre o teu capital investido, seria um momento ideal. Seria um momento de pós, porque o próximo comprador ainda tem a flexibilidade de pagar em mais vezes até o produto ficar pronto. Só que é um momento menos líquido. Então, existe sim uma lacuna aí de o momento ideal e aonde tem a procura ideal. Qual que é o melhor dos mundos? O melhor dos mundos é se eu conseguir fazer um contrato em que eu pague o mínimo possível até a entrega das chaves. Aí eu começo a pegar o pico da valorização do produto pronto. Pré-entregue. Não pronto. Me descapitalizo o menos possível e tenho a valorização sobre o valor do imóvel. Sobre o valor total do imóvel. Só que eu não posso deixar o produto pronto. Porque se eu deixar o produto pronto, eu tenho duas situações. Uma, o compromisso do contrato total. E, dependendo do produto que eu comprei, talvez a falta de liquidez. Se eu pegar um mercado de Itajaí, e aí vamos falar que eu sou itajaiense, eu vou puxar para o mercado de Itajaí. Bora. Tá? Itajaí, ele é um mercado totalmente diferente das suas cidades vizinhas. Totalmente diferente. É diferente de Balneário Camboriú, de Itapema, de Navegantes, Penha, Pissarras, diferente. Qual que é a principal diferença? A principal diferença é que nós estamos numa cidade com a economia dela é muito pujante e ela é extremamente diversificada. Então, o que é uma economia diversificada? Eu tenho o porto ali, eu tenho a maior infraestrutura retroportuária do Brasil, então a maior metragem quadrada de armazéns frigorificados e armazéns gerais fica em Itajaí. Eu tenho o estaleiro, maior estaleiro de iate de luxo fora da Itália, fica em Itajaí, da Azimuth. Eu tenho agora, a Ferretti também, marca italiana construindo em Itajaí. Tenho estaleiros navais, até inclusive agora navio de guerra. Eu tenho indústria da pesca, maior polo pesqueiro do Brasil fica em Itajaí. Indústria metal mecânica. Eu tenho indústria têxtil. A Coach, por exemplo, né, fica em Itajaí. Eu tenho a construção civil também. E todos aqueles prestadores de serviços que são importadores, exportadores, trader, agente de carga, despachante aduaneiro, que cuida da logística do Brasil inteiro em Itajaí. Então a economia é muito forte. Eu tenho muito emprego. E aí a pessoa mora onde? Mora na cidade do seu emprego. Então, ela é uma cidade de morador final. Ela não é uma cidade de segundo imóvel. Não é uma cidade de veraneio. Não é uma cidade em que eu tenho a opção ou não de comprar dependendo do ciclo da economia. Dependendo se o mercado está bom ou se o mercado está ruim. Porque eu não tenho a opção de não comprar. Ou duas, uma. Ou eu vou comprar o imóvel, porque eu tenho que morar, porque o meu trabalho fica aqui. Eu arranjei emprego em Itajaí, agora eu tenho que morar. Ou eu vou comprar um imóvel, ou eu vou alugar um imóvel. Se eu não tenho condição de comprar porque os imóveis subiram demais pela demanda de todo mundo comprar, eu vou ter que alugar. Aí se todo mundo procura para alugar, chama a atenção de quem?
Do investidor. Do investidor que compra para alugar. Que aí ele tem um bom retorno sobre o aluguel. Uhum. Então, eu pego muito esse público final. E esse público final se preocupa muito. Aonde está o produto? E aí, Itajaí tem as suas vantagens de aí ser uma cidade para o consumidor final. Eu tenho o maior hospital regional. Eu tenho a maior infraestrutura de colégio. Hoje eu tenho o colégio bilíngue, eu tenho colégio internacional, eu tenho infraestrutura de colégios particulares dos melhores da região. Tanto a infraestrutura também de locomoção. Então, prédios empresariais, todos esse suporte que eu tenho para que o município... fora as praias, né? Nem citamos praias. Praia aqui, Brava, né? Praia Brava. A Praia Brava fica em Itajaí. Cabeçudas. Praia do Atalaia. Para você ter uma ideia, a Praia do Atalaia tem a melhor onda esquerda do Brasil. Posso garantir. Entendeu? E surf noturno ainda. Então, assim, são características do município que, quando a gente traz para o mercado imobiliário, tu entende o quê? Tem muita liquidez. Tem liquidez porque tem muita procura. Saiu recentemente uma notícia de que Itajaí está sofrendo com algo eu nunca tinha visto como itajaiense. Tem emprego, pessoas de fora migrando para Itajaí, acham o seu emprego, mas não acham onde morar. Entende a situação? Por quê? Porque a cidade cresceu tanto e tem um apelo migratório tão grande, só que a indústria da construção civil é lenta. Achei o nicho. Opa, tô aqui, tem muita gente migrando para cá, eu tenho uma escassez de moradia, vou construir moradias. Demora 4 anos para entregar. Uhum. A gente estava falando de Praia Brava aqui, isso fica muito claro na Praia Brava, né? Sim, o ciclo é muito longo, né? Tem muita gente querendo morar lá e não tem imóvel para morar. Não tem o suficiente para o número de pessoas que gostaria de estar morando lá. Isso. Aí tu entende ainda que nessa situação, por não ser uma cidade com apelo comercial para investidores, passa a ser o melhor local para investir. Olha que loucura. Sim, porque está indo no cliente final, que é aquilo que a gente já entendeu que é necessário para quem investe. Porque depois ele vai vender para esse cliente. Isso. Porque depois ele vai vender para o cliente final. O cliente final paga a conta. Ele quer o imóvel pronto. Ele vai morar. Eu tenho liquidez em todo o período, todo o percurso. Eu tenho liquidez no lançamento. Nós tivemos um exemplo. O Vista Mário foi um produto na fazenda. Não foi Praia Brava. Apelo de investidor zero. Uhum. Fazenda. Caminho das praias. 100% comercializado em 20 dias. Sucesso de vendas. 80% do público local, itajaiense, que mora e trabalha em Itajaí, fazendo o upgrade. Isso. Então, assim, nem deu tempo de chegar no mercado de investidores. Sabe que eu olhando essa cronologia aí, esses picos, né? Você citou 2 picos, então, um no lançamento. Você falou de um segundo pico, então, no momento da pré-entrega. E eu acho que tem um terceiro pico, cara. Que aí depende muito da qualidade do empreendimento que vai ser entregue. Não só mais agora o conceito, mas a consolidação daquilo que foi prometido no lançamento. Eu acho que o terceiro pico ele vem a partir do momento que o empreendimento está consolidado. E ele se torna um objeto de desejo por aqueles que não têm um apartamento lá, por exemplo. É um empreendimento que ele, através da área de lazer que ele oferece, um diferencial da vista que ele possui, ou uma planta que atende aí uma necessidade específica dos clientes. Mas eu percebo que tem um terceiro pico de valorização, que é aquele momento em que tudo aquilo que foi vendido já foi vendido no lançamento, depois teve uma segunda leva ali na época da pré-entrega, e aí depois sobra um saldo pós-entrega, geralmente, né, de terceiros que estão revendendo essas unidades. Construtora, aqui na nossa região, dificilmente construtoras têm imóvel pronto em pauta ainda, né? Geralmente já são vendidos na planta ou em construção. E aí depois que esse empreendimento já foi todo revendido, eu percebo aí por experiência, esses 9 anos aí que a gente está atuando no mercado, que chega esse momento da consolidação do empreendimento,
que o empreendimento se torna um objeto de desejo, que agora para eu entrar naquele empreendimento eu tenho que pagar o preço que ele custa. Sim. E que aí aquele cliente que ele comprou sem o intuito de vender, sem o intuito de investir, ele comprou simplesmente porque, cara, vou comprar esse apartamento na planta, depois eu vou morar, ou não, tá para entregar aquele prédio ali, eu gostei. Cara, tô precisando comprar um imóvel, eu vou comprar. Gostei desse aqui, comprei. E daqui a 2, 3 anos, talvez, aquele empreendimento está consolidado, ele é objeto de desejo, as pessoas procuram aquele produto, e o cara que comprou sem a pretensão necessariamente de ganhar dinheiro com aquele imóvel, ele acaba ganhando dinheiro com aquele imóvel. E se for em um mercado em que os produtos concorrentes não estejam ainda prontos, como a gente está falando da Praia Brava, por exemplo, de um produto de vocês que eu acredito que vai acontecer isso, é o Torres da Brava. Que tu não vai ter produto concorrente para aquele perfil de produto e vai fazer com que tenha ainda uma valorização pós-entrega. Minha observação, porque tu tem pouco produto entregue como aquele na Praia Brava. Tem em construção, mas não tem entregue. Eu estudei relacionado exatamente isso que tu acabou de comentar, que é o fato assim, existe a terceira onda de valorização, existe o pós-entregue, e aí quando a gente relaciona ao mercado financeiro, por exemplo, a gente está falando o quê? A gente está falando da expectativa, a especulação. Eu tenho expectativa, tenho a especulação. E aí a especulação, a expectativa precifica um produto. Ele precifica. Então, dependendo do produto, se eu não tenho muita expectativa, por N fatores, eu não tenho expectativa de que, será que esse produto vai ficar bom? Será que essa construtora é boa? Será que ele de fato vai entregar o que prometeu? Será que de fato vai ser isso tudo? Dessa forma, a expectativa dele é menor. Quando ele entrega, ele dá esse pico de valorização. Não acontece se o produto ou a marca ou já é extremamente consolidada, o pessoal já entende bem, esse produto ele está numa valorização pico máximo, ele não sofre essa valorização da terceira onda. Essa terceira onda, ele acontece antes. E aí tu consegue ganhar dinheiro até antes. Todo esse que o outro vai ter que esperar, que pode acontecer, por quê? Porque ele assumiu esse risco, vamos dizer assim. Assumiu esse risco de comprar um produto que ainda é uma incógnita. Será que... E aí quando ele entrega e ele... assim, eu vou te dizer principalmente obras muito grandes. Eu vou pegar um exemplo. Eu não vou citar nome, mas todo mundo vai saber. Teve uma obra gigantesca na Praia Brava. Gigantesca. Muitas torres construindo. Uma obra faraônica. Mas de faraônica para que naquela época ficava assim, meu Deus, tamanho dessa obra. Vai terminar, vamos dizer assim, vai concluir como tem que concluir, vão fazer tudo que estão prometendo fazer, isso tudo. Uma obra gigante. Tu pega o pico de valorização pós-entrega. Foi às alturas. Por quê? Porque ela não estava precificado com um receio. A desconfiança fez com que ela não tivesse no preço ajustado. No preço ajustado. E aí acontece. Se a gente pegar algo bem atual. Vou te falar que quando eu estava dando exemplo, eu estava pensando justamente nessa obra. Porque foi um caso bem marcante nesse caso, né? Pelo valor que se lançou, depois pelo valor que foi comercializado durante a época ali do pré-entrega e o pós-entrega, o valor ele simplesmente dobrou de um ano para o outro, né? E hoje a gente pode ver do tempo que foi entregue para cá, esse valor já foi dobrado novamente. Então a gente pôde acompanhar uma evolução de preços que realmente chega a assustar, né? Positivamente, mas chega a assustar o mercado imobiliário. Mas aqui o mercado ele pode precificar na linha pessimista. Uhum. Ele pode precificar de forma pessimista. Se eu pegar um exemplo... Mas eu vou te fazer uma pergunta agora, então. Talvez seja uma pegadinha. Você acha que o mercado ele não está otimista demais com os preços que estão sendo lançados hoje? Cara, eu vou te falar assim, ó. Um dia... E fizeram uma pergunta, tava lá em São Paulo num curso de mercado de capitais e perguntaram assim, o dólar não tá caro?
A resposta do instrutor lá, que já foi ex-ministro da Fazenda, quase implantou o Plano Real, ele falou assim, ó, o dólar tá no preço que tem que estar. Essa foi a resposta dele. É aberta a resposta, vamos dizer assim, mas tá no preço que tem que estar. No sentido de que as pessoas vêm pagando, as pessoas vão enxergando valor naquilo, estão satisfeitos, estão felizes, cabe no bolso, usufruem do produto. Não tem ninguém, não vejo um nível de inadimplência, um nível de pessoas que vislumbraram de um mercado inexistente, que hoje estão sofrendo com... Não enxergo dessa forma. E aí, quando a gente fala de que o mercado ele também precifica para baixo, e pegar um exemplo muito, muito, muito recente do mercado financeiro, ontem teve o anúncio, hoje dia 17, ontem teve o anúncio da nova política de preço da Petrobras. Sim. Né? E aí, quando vem um anúncio da nova política de preço da Petrobras, pensa assim, pô, vai despencar, né? Olha a experiência que a gente tem de política de preço, quando a classe política se envolve em uma empresa e tal, vai despencar. O que aconteceu com as ações? Subiram Ontem. Qual que é o ponto-chave? Qual é a precificação que está a Petrobras hoje? Diante de todo o cenário que foi colocado nela, desde pós-eleição, ela foi precificada para baixo. Ela está barata já. Ela está precificada tão para baixo que quando tu acha que algo vai fazer cair ou algo do tipo, ela até sobe. Por quê? Porque existe uma expectativa e quando essa expectativa pensa assim, eu tenho uma expectativa pessimista, eu sou pessimista. Eu penso o quê? Quando vir a política de preço, vai destruir a empresa. Aí, de repente, vem uma política que não é tão ruim quanto tu pensava. Que foi o que aconteceu. Veio menos radical do que se esperava, foi mais branda. Aí o preço sobe. Tu entende que existia uma precificação, uma pré-precificação especulativa. Depois do que aconteceu, subiu. Mesmo não sendo... Então... Pode acontecer de valorizar um imóvel mesmo não entregando nada daquilo que prometeu. Só entregando o produto pode valorizar às vezes. Uhum. Entregou. Ô, glória. 1 ano e meio depois. 2 anos. 3, 4 anos. A gente vem tendo aqui na região uma valorização média acima de 18% nas 3 cidades aí, vamos colocar. Itapema, Balneário e Itajaí. E a gente está aqui agora falando sobre valorização de ativo. Sim. De que forma isso em Itajaí está relacionado com tudo que vem sendo... de que forma a cidade vem entregando esses valores para fazer com que isso siga subindo? Vamos lá. É importante a gente falar sobre Itajaí. Itajaí hoje tem o 7º metro quadrado mais caro do país. Né? E é legal comentar isso, por quê? Porque ele vai subir, ele tem uma valorização imobiliária muito mais linear por não ser especulativo. O especulativo eu tenho o disparo. A especulação dispara preço, né? Então eu posso disparar preço. Itajaí eu não tenho essa especulação, ou historicamente nunca teve. Então ela foi uma valorização meio que orgânica pela procura da própria cidade. Essa valorização orgânica fez com que quando saiu o ranking, começou a todo mundo olhar para esse ranking dos metros quadrados mais caros do país e viu Itajaí, Itajaí aqui, sabe? Tipo assim, Itajaí aqui entre os metros quadrados mais caros do país, acima de Curitiba, acima de Porto Alegre, acima de Belo Horizonte. E aí traz muito no modelo do mercado da cidade e como a cidade vem atuando. Né? Então a cidade ela vem atuando em melhorias contínuas, né? Para quem conhecia Itajaí há 20 anos atrás, tinha uma fama péssima, cidade portuária, cidade que cheirava peixe, sabe? Porque tinha muita indústria da pesca até na região mais central da cidade. Eu sou natural de Rio Grande, sei bem disso. E era uma cidade mais horizontal também, né?
uma cidade horizontal, mais espalhada. E quando a gente fala de cidade portuária, a gente está falando de o Brasil inteiro, quando pensa assim, cidade portuária, o que é? Tu não relaciona com Itajaí, com o modelo que é a cidade. Tu não relaciona, tu relaciona com uma cidade cheia de caminhão, andando para tudo quanto é lado, suja, ou uma cidade que tem, né, uma classe baixa muito maior, pichação em tudo quanto é lado, sujeira, porque tem muitos portos que não são portos de container, são portos graneleiros e fede, vamos dizer assim, sai do caminhão e a cidade fica fedida. É verdade. Sabe? Então, prostituição, por questões, né, que já está meio que quase atrelado à zona portuária, vamos dizer assim. E só que Itajaí, para quem é itajaiense, eu, por exemplo, moro na fazenda. Sim, vai lá agora na fazenda e tenta te remeter a isso que a gente acabou de falar. Não existe. De forma alguma. Eu aposto que for que tu vai sentar lá na beira-rio, vai estar comendo teu camarãozinho e tu não vai ver um caminhão container sequer. Uhum. E tu pode ficar lá uma semana inteira, eu aposto meu celular aqui, que tu não vai ver um caminhão container. Tu só vai lembrar que a cidade é portuária, porque tu vai ver um navio de 300 metros... Saindo pela barra. Senão, tu esquece que a cidade é portuária. A cidade, ela se divide muito bem. Quem conhece Itajaí tem uma rua ali que é Heitor Liberato. Heitor Liberato, se tu olha ela do mapa assim de cima, ela corta a cidade inteira, sai do porto até a BR-101. Assim. É Heitor Liberato, depois vira Adolfo Conde. E vai até na BR-101. Da Heitor Liberato, olhando em sentido rodovia BR-101, à direita, eu tenho movimentações portuárias. Os caminhões podem... Do lado norte da cidade. Como se fosse o lado norte da cidade. À esquerda, eu não tenho. É proibido qualquer tipo de movimentação. Ou seja, se eu pego bairros como Vila Operária, como Ressacada, Dom Bosco, bairros como Centro, Fazenda, Fazendinha, Praia Brava, bairros extremamente residenciais que têm vida própria e realmente tu esquece que a cidade é portuária. Mas usufrui do bônus de uma economia de uma cidade portuária. Sim. E isso é até incrível, né? Essa questão de você não perceber, né? Se você pegar talvez o mais antigo e principal shopping da cidade, fica a 500 metros do porto, né? Fica muito próximo do porto ali. E próximo do porto você tem os principais hotéis da cidade, você tem escolas que são tradicionais da cidade, não vou dizer que são hoje as principais, mas são as escolas tradicionais da cidade, ficam tudo ali próximo, e mesmo assim você não tem essa vivência, né, do movimento portuário. Isso. E todas essas qualificações, quem é morador ou quem vive em Itajaí, ou quem migrou para Itajaí e teve a sensação, né, de morar, não sai mais. Porque eu tenho uma cidade calma, eu tenho uma cidade tranquila, uma cidade residencial. Quero ir para a praia? Vou para a praia. Tenho lá as minhas praias lá Praia Brava é 100%, não tem uma grama de areia que pertence a Balneário Camboriú. Ouvi boatos que Praia Brava é de Balneário Camboriú, hein? Opa. Não tem uma graminha. É o Morro do Careca só. Quando começa mato, é Balneário Camboriú. Praia, sombra, água fresca, pessoas bonitas, é tudo Itajaí. Tá bem. Praia dos Amores não tem praia, né? Praia dos Amores... Praia dos Amores não tem praia, né? O bairro Praia dos Amores ali de Balneário Camboriú não tem praia. Então, assim, é tudo Itajaí. Então, a Praia do Morcego é uma praia conhecida já por até medicinal, né? Pela concentração de iodo e tal. Então, assim, tem tudo. Além de ser uma cidade tranquila, residencial, e aí tem um investimento imobiliário. Se eu pegar historicamente os produtos da Lotiza, que eu atuo hoje, se eu pegar historicamente o produto da Lotiza, eu tenho um Lotiza Home Club, que há 7 anos foi entregue e teve uma média de valorização nos 7 anos de 24% ao ano. Home Club. Eu tenho o Lotiza Classic, que foi lançado há 5 anos atrás, e tem uma média de valorização de 21%.
O Home Club é um caso de empreendimento bem consolidado que hoje se torna até objeto de desejo, né? Sim, não, é um objeto de desejo. Acho que ele é um bom exemplo de Itajaí para isso. Né? É o melhor exemplo, porque eu falo assim, ó, o Home Club, ele tem 108 metros privativos. É um médio padrão com um acabamento de infraestrutura de lazer de alto padrão, mas é um produto médio padrão, que hoje ultrapassou o valor praticamente de um Classic, que é um alto padrão, exclusivo, 2 por andar. Um eu tenho 212 apartamentos, o outro eu tenho 50. Uhum. Tá? 2 por andar, 130 metros quadrados, são 30 metros quadrados a mais, tá no mesmo valor. Por quê? Um é alto padrão, mesma localização, o Classic é mais exclusivo, o Classic, um padrão de acabamento muito melhor, tem infraestrutura de lazer, tem academia, tem piscina, tem tudo que precisa. Só que o Home Club ultrapassou o valor pelo desejo, porque tem 4.500 metros quadrados de lazer, vira um clube mesmo. Sabe, as pessoas gostam de morar, tem uma vida própria mesmo. O Home Club tem muito disso, né? Tem ferinos na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, de moradores com moradores. Tem uns moradores lá, tem um ferino do poker, tem um ferino das meninas, um ferino do não sei o quê. Eu já participei de negociações em que o marido queria fazer um upgrade para um produto maior e a esposa falava, do Home Club eu não saio. Daqui eu não saio. Eu não vou deixar as minhas amigas. André, mas aí você falando até, fazendo essa comparação de produto, e aí fazendo uma relação também com o mercado financeiro, me veio uma questão agora em mente e eu queria que tu me trouxesse a tua visão. Quando você vai abrir uma conta numa corretora, por exemplo, você faz, depois de você preencher seus dados, a documentação e tudo mais, você, geralmente, né, na conta você faz uma entrevista, basicamente, com o corretor, com a pessoa, o agente de investimento, que vai fazer o teu atendimento. Inclusive, responde o teu API, que é o análise de perfil de investidor. Perfeito. Então, você tem essa conversa com ele e ele avalia dentro do portfólio de produtos, né, de diferentes tipos de ativos que ele pode te oferecer, e ele traz a sugestão dele de como você vai alocar esses ativos. Sim. Perfeito. Se parar para pensar, é claro que essa análise é feita com base num diagnóstico que é feito do cliente, né, do perfil do investidor, como você falou, e traz também o conhecimento que este profissional tem para designar ou sugerir esses investimentos para o investidor dele. Vamos para o mercado imobiliário. No mercado imobiliário você tem um portfólio de produtos, diferentes tipos de produto em diferentes etapas de construção, né? Tu tem o lançamento, tu tem o construção, tu tem o pronto, aí tu tem um imóvel maior, tu tem um imóvel menor, tu tem um imóvel com maior área de lazer, tu tem um imóvel mais exclusivo, tu tem um padrão mais alto, ou seja, existe uma gama de produtos. E tu tem corretores aí, profissionais do mercado imobiliário, dispostos aí a te atender para encontrar esse produto para você. Obviamente a competência do corretor manda muito nessa hora. Mas se eu fosse perguntar para você o que eu, como investidor, preciso ter atenção para que eu faça a melhor escolha dentro desse portfólio de produtos que o corretor de imóveis vai me oferecer. Como eu sei que é o melhor investimento para mim? Boa pergunta. Vamos lá. O que tem que prestar atenção? Segurança do ativo. No mercado financeiro, isso é consolidado. Eu estou comprando um papel que já tem um rating pré-definido por uma instituição terceira, independente, que coloca lá, esse papel é rating A, B, C, D. E aí, a partir do momento que eu tenho a segurança do produto, eu vou entender também a valorização histórica do produto. É comum do produto que eu digo da construtora em si, histórico da construtora. Então, eu tenho um histórico de entrega, eu tenho um histórico de valorização dos produtos, então eu entendo como o mercado absorve, como o mercado vem absorvendo esse produto. Tá? Liquidez, então quando eu me preocupo com a liquidez, eu tenho que me preocupar para quem eu vou vender, aonde está o meu público, porque eu vou pôr para vender e eu quero vender o mais rápido possível, vendendo ao maior preço possível. É isso que o investidor quer.
Então, o investidor quer ter a segurança que o ativo dele está sendo bem alocado, que o dinheiro está sendo bem alocado, que vai ter a valorização que ele estima ter e vai ter a liquidez no momento que ele espera ter a liquidez. Aí é onde eu preciso me preocupar. Preciso me preocupar com o quê? Quando eu olho a segurança, quem é? Agora eu vou te perguntar, vamos lá, você trabalhava no Banco Bradesco, provavelmente deve ter prestado dinheiro para muita construtora, Muitas. né? E provavelmente fazia análise de crédito, uma profunda análise de crédito, que com certeza uma pessoa física talvez não consegue fazer. Não consegue fazer. Mas resume para nós quais são os principais critérios para que o cliente sinta essa segurança. Ele sinta não, ele tem a certeza, a convicção de que ele tem essa segurança de comprar esse imóvel dessa construtora. Vamos lá. Nós temos alguns elementos que nós podemos utilizar. Um dos elementos é: eu não tenho poder para ver, mas instituições independentes têm. A partir do momento que instituições independentes têm poder para ver, há essas instituições nessa construtora? Ah, André, que instituição? Por exemplo, essa construtora ela é auditada? Existe uma auditoria financeira independente que atesta que o que ela está fazendo está dentro das normas contábeis exigidas pelo RET, pelo patrimônio de afetação? Então, existe? Há uma empresa de governança ou há metodologias de governança corporativa? Essa empresa, ela atua dentro de procedimentos e processos de governança? Histórico de entrega? Foi entregue superior, inferior, no tempo? Então, tudo isso nós podemos olhar. Há uma instituição financeira, por exemplo, que financia o empreendimento? Se há uma instituição financeira que financia o empreendimento... Ela fez essa avaliação. Ela analisou balanço, ela analisou fluxo de caixa, ela analisou a saúde do negócio. Nós não podemos esquecer que por trás de uma construtora há um empresário, há um empreendedor, há talvez um eterno otimista. E talvez tu coloque o teu dinheiro nesse eterno otimista. É isso que tu tem que pensar. Quando há uma instituição financeira, e eu sou um defensor, claro, né? Porque eu vim do mercado e eu operava muita operação de plano empresário, que são operações de funding barato, funding de poupança, dentro do SFH, que colocava dinheiro nas construtoras. Eu sou defensor desse tipo de construtoras que atuam nessa modalidade. Por quê? Porque o banco ele realmente coloca gatilhos de segurança e ele visualiza isso muito bem, o suficiente de ele colocar a bandeira dele na frente do empreendimento, arriscando a imagem dele na frente do empreendimento e ele, essa obra aqui eu quase garanto a entrega. André, vamos lá. Temos grandes construtoras que podem até nos entregar tudo isso, mas a gente sabe que não é a realidade. Dentro de um trabalho artesanal, como eu falei antes, né, que existe no mercado imobiliário, boa parte das consultoras não tem essa auditoria ou esse modelo de governança. Geralmente são consultoras... Geralmente não, eu não quero colocar assim de forma tão generalizada, mas tem muitas consultoras que são familiares. É o pai que era construtor, que tinha uma empreiteira, de repente virou construtor, depois incorporador com construtor. Enfim... E não subiu essa organização, né? Então vamos olhar para esse modelo artesanal, tirando esse nível profissional que você está nos trazendo agora. Qual que é o básico? Qual que é o básico que eu preciso ter para fazer aquele investimento com segurança? Olha, eu vou te responder e talvez não seja a resposta que tu gostaria de ouvir. Não tem problema. Mas eu vou te dizer o seguinte, a não ser que o teu cliente tenha um capital alocado para risco, ou um capital quase infinito e eu não tenho dó de perdê-lo, tá? Eu aloco o dinheiro ali. Se eu não tenho opção, tu pensa assim, quando eu analisava crédito, quando eu dizia não para uma construtora, não é porque a construtora vai quebrar, não é porque a construtora não vai entregar, não tem nada a ver com isso. É só porque eu tenho um recurso limitado,
E eu vou optar por investir ou colocar o meu dinheiro onde eu corro o menor risco possível. Então, se eu tenho construtoras que estão dentro desse quadro que me dá segurança e o meu recurso é limitado, ou seja, eu vou dar um tiro só, eu vou dar um investimento só, ou vou comprar poucos imóveis, por que eu não vou pôr nelas? Talvez não seja a resposta que tu gostaria de ouvir. Mesmo que, às vezes, saia mais caro, né? Aí nós temos que fazer uma análise de risco-retorno. Então, se eu fazer uma análise de risco-retorno, eu aceito assumir mais risco em busca de um maior retorno. E aí tu tem que deixar muito claro. Eu tenho essa construtora aqui, que eu tenho todos esses níveis aqui. Eu tenho auditoria, eu tenho governança, eu tenho solidez, eu tenho histórico, eu tenho lastro. Ele tem bancos de terrenos comprados, que é importante isso. Com certeza, patrimônio, né? Patrimônio, em eventual default, eu posso vender e colocar dinheiro no caixa. É o lastro que a construtora tem. É o lastro. Então, eu tenho isso tudo aqui e ele, historicamente, ele dá um retorno aqui de 15% ao ano. Eu tenho essa aqui, que não tem. Assim, ela tem histórico e tal, mas é bem familiar, mas ela vem entregando. Tem muitos que assim, vem entregando e tal. Das empresas que não possuem essas certificações, é uma das que eu já filtrei para ti e é uma das que, olha, Faz sentido. Faz sentido. Essa aqui te dá 15 ao ano, essa aqui te dá 30 ao ano. É um ativo de maior risco, maior rentabilidade. O cliente que vai escolher, tá na mão dele, o perfil é dele, o perfil não é nosso. Uhum. O perfil é dele. Ele vai dizer assim, aí ele vai te perguntar, tu confia mesmo nessa construção? Aí tu como papel, tu vai dizer, não, eu confio pela tua base, pela tua vivência, tu conhecer a índole do empresário e tal. O histórico, a entrega, como você falou, né? E aí tu vai lá, não, eu confio. Aí ele pode pôr. Mas tu imagina que esse aqui dá 25 e esse aqui dá 30. Uma diferença pequena, não vale o risco, né? Não vale. Eu vejo dessa forma. Faço a análise, ponho na balança. Tem aqueles que vão querer assumir maior risco, tem outros que vão assumir menor risco. Esse aqui tu tem chance de ganhar muito dinheiro, e esse aqui talvez tu ganhe menos, mas tu corre bem menos risco. E quando a gente fala, e aí é o papel do corretor, tá? É o papel do corretor, o cliente, quando ele procura uma imobiliária especializada. Então, quando eu falo aqui, por exemplo, a Imóvel é uma imobiliária especializada que tem um corpo jurídico, um corpo de corretores muito maior, se preocupa com a especialização dos seus corretores. Quando a gente trata assim, fica mais fácil de escolher. Mas nós não podemos pensar que o mercado financeiro tem menos produtos do que o mercado imobiliário, que não tem. Quando tu vai lá e faz uma análise de perfil e tal, um assessor de investimento tem mais de 1.000 ativos diferentes para ofertar. Só que ele estuda os melhores e trabalha com os melhores. Aqui eu tenho mais de 1.000 ativos para ofertar? Tenho. Só que eu preciso? Não faz sentido. Eu vou lá e já atuo e já trabalho com os melhores. E aí, automaticamente, esse filtro ele já fica um pouco mais fácil de se fazer numa negociação. Sim. Ele ele busca opções de ativos com maior risco, maior rentabilidade, menor risco, menor rentabilidade, mas ele tira esse filtro aí de 1.000, passa para 10, que ele faz uma análise lá fundamentalista, ele trabalha junto com aqueles ativos para ele poder ofertar para o cliente e dizer assim, qual o perfil? Tu quer investir nesse, que o risco é maior e tu ganha mais, ou tu quer investir nesse, que o risco é menor e tu ganha menos? Um assessor de investimento, ele tem que ter isso na carteira para poder ofertar de acordo com o perfil do cliente. Assim, né? Como corretor de imóveis. Como o corretor de imóveis. E não pode ter medo de falar que ele é um papel de risco ou que ele é uma construtora de risco.
Esse é um ponto muito diferente quando a gente fala do mercado imobiliário, que às vezes o corretor tem medo, né? Se eu falar palavra risco, nem fala. Eu quero que tu me apresente um corretor que fala para o cliente o seguinte, essa construtora aqui está vendendo imóvel 30% abaixo do preço de mercado, mas ela oferece um risco maior. Eu quero que tu me apresente um corretor que faz isso. Vai ser bom, né? Mas tu tem que pensar que tem investidores que aceitam investir em mini índice, mini dólar, mercado de opções, mercado de derivativos. É risco altíssimo. Eu já perdi 50 mil reais em um dia. Em um dia operando. Já perdi. É risco altíssimo. Mas eu sou avesso ao risco? Eu não sou avesso ao risco. Se o cara vem falar que, essa construtora aqui, o preço dela está mais baixo, porque como ela não é consolidada, como ela não tem ainda o histórico que a gente poderia ter, como ela é uma construtora que o mercado enxerga que tem maior risco, ela está precificada para baixo, mas está um valor muito aquém do mercado. Então tem a possibilidade de tu ganhar muito mais. É uma conversa franca e transparente. O investidor do mercado financeiro, ele é assim, ele não é avesso ao risco. Existe sim os investidores avesso ao risco, só que isso tu já vai fazer a leitura rapidamente na negociação, no conheça o seu cliente, que é um procedimento. É um procedimento, existe no mercado bancário, conheça o seu cliente, e tem que existir no mercado imobiliário, que também é o conheça o seu cliente. Legal. André, tu nos falou aqui 3 critérios, né, basicamente, aí para o investidor avaliar quando ele for fazer essa aquisição. Primeiro, segurança, tu trouxe para nós várias situações aí. Segundo ponto, você falou valorização. Tu acredita que histórico de valorização, ela traz um prognóstico de valorização? Ele nos indica o que tem de acontecer daqui para frente? Quem é investidor tem uma frase que a gente sempre fala, né? Que é valorização passada não é garantia de... rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Né? E no mercado imobiliário é a mesma coisa. Mas no mercado financeiro, eles não deixam de te entregar a lâmina do fundo com as rentabilidades passadas. Eles deixam? Não deixam. Mas justamente para mostrar a performance do gestor do fundo, né? Isso. Ponto. A resposta está aí. Existe garantia? Não existe. Como o mercado financeiro trabalha? Mesmo não tendo garantia, eles te mostram todo o histórico de performance. E aí, aquela hora, a gente acabou te interrompendo, mas tu vinha falando ali das valorizações dos empreendimentos. Tinhas falado de 2. Isso. Ias falar mais, né? Ia falar mais, porque Vamos lá. Esses são os conservadores. Quando eu falei 27% e 21%, são os conservadores. Falasse do Home Club e falasse do Classic. Isso. Nós temos, por exemplo, o Torres da Brava. O Torres da Brava, o Brisa, que lançou há 4 anos atrás, teve uma valorização média de 37% ao ano. Tá. O Sirena... Juro pra ti que eu me arrependi de não ter comprado isso aí. Tá? Eu acredito. Porque eu sentei com vocês lá no dia, dei uma analisada, pensei e aí me arrependi. Cara. O Sirena valorizou 42% ao ano, nos últimos 3 anos. Porque o Sirena é mais recente, foi um lançamento depois. Nós tivemos o Vista Mare, por exemplo. O Vista Mare, ele valorizou 45% em um ano. E quando a gente fala de valorização 45%, eu não estou falando de valorização assim, preço de lançamento, tabela atual. Não. Tá pegando um imóvel vendido. Vendido. Aí deu. Contrato emitido vendido no lançamento, o último contrato emitido de uma unidade similar que seja da mesma altura ou mais baixo. 45%. Lindo, hein? E aí, quando nós recebemos aí, como corretores do mercado imobiliário, a gente recebe às vezes uma objeção no cliente que me diz o seguinte, a Selic está quase 14% Sim. ao ano, então eu consigo fazer aplicações aí que me dão uma rentabilidade de 15%, famoso 1%. 16% ao ano, né? Enfim. E aí a gente vê aí casos como esses, né? Que dos casos que você não citou aqui, o menor foi 20% ao ano, né? Não, e assim, a gente está falando de contrato cheio. É como se eu tivesse pego uma unidade de 1 milhão e ter comprado à vista 1 milhão.
Eu não estou falando da alavancagem patrimonial. Ah, tu não está falando sobre o percentual de valorização, está sobre o valor total do imóvel, não sobre o ativo investido. Aí vai ao... Aí, Infinito e além. esse percentual Faz o cálculo. Você mesmo faz o cálculo. Sim, porque Vai se ele deu 10% de entrada, pagou 10% durante um período de obra até o momento da revenda, ele investiu 20% do ativo, só que valorizou, por exemplo, 20% sobre o total do bem, né? Entendeu? Então, se tu faz esse cálculo, cara, é impossível e eu desafio qualquer pessoa, porque eu estudo o mercado financeiro desde que quase eu me conheço do dia, desde os meus 19 anos de idade. Então, assim, dos meus 19 anos de idade até hoje, eu continuo estudando o mercado financeiro, porque sim, é um concorrente do mercado imobiliário, para muitos, é um concorrente do mercado imobiliário, e estudo o mercado imobiliário. Só que eu sei a correlação, ou o que os investidores pensam, de dizer assim, pô, vale a pena, não vale? Numa Selic, onde eu corro menos risco, o que é menos risco? O que é menos risco? Muitas vezes eu nem sei o papel que eu estou comprando. Muitas vezes eu vou lá, peço para o meu assessor colocar lá, tu aplica ali 200 mil reais para mim num CDB. Aí põe lá, CDB, banco, xilingue, milingue. Clássica. Sabe? Nem sabe quem é o banco, xilingue, milingue. Uhum. E aí o rating do banco é rating C e tal, não sei o quê. Sabe? Tem algumas... O investidor, por conta própria, se perguntar para ele, tu queres aplicar no banco xilingue, milingue, abrir uma conta lá e aplicar, ele vai dizer não. Mal sabe ele que ele aplica no banco xilingue, milingue na corretora dele. Então, assim, só que existe um meio aí de investidores que estão atuando no mercado financeiro muito tempo, mas também não conhece as entrelinhas, não conhece o lado ruim da força, né? Por quê? Porque se eu pegar... Eu tive muitos clientes que estavam em corretoras com dinheiro aplicado, fundo de ações, e aí lá em março o fundo de ações despencou, e aí de forma orientada, eu falo, não sai, porque o fundo de ações está ali, mas enquanto tu permanecer com ele, ele vai voltar. Só que a velocidade que voltou, a bolsa estava em 120 mil pontos, caiu para 63 mil pontos em março, e depois ela voltou para 120 mil. Só que quando ela voltou para 120 mil, o recurso que o cliente tinha aplicado não voltou ao dinheiro anterior. Por quê? Taxa de performance. Já que subiu... Tá performando bastante. O fundo pega... Isso aconteceu comigo na prática, cara. Na época da pandemia, eu tinha um dinheiro investido, aí esse dinheiro caiu 45%. Do que eu tinha investido, né? Do valor que eu tinha aportado, caiu 45%. Aí eu disse assim, não vou mexer, deixa lá. Vai voltar, vai subir. E aí aconteceu exatamente isso. Subiu, a bolsa voltou exatamente aos 120 mil pontos. Estava valendo de novo, só que o valor que eu tinha colocado não voltou integralmente. Eu disse assim, agora eu vou tirar também. Então, foi para o mercado imobiliário. Isso. Tu entende que há essas entrelinhas, sabe? Ou eu tu colocar, fundo imobiliário não tem incidência de IR e tal. Não, ele não tem incidência de IR nos dividendos. Mas na valorização da cota ele tem. E claro. É 20%. Não é 15% que nem um imóvel ou 6% se tiver numa administradora de bens. Então, assim... 15% ainda é sobre o lucro imobiliário. E ainda é sobre o lucro. Então, assim, tem tem as entrelinhas que quando tu entende muito bem o mercado financeiro, tu consegue ter essa conversa um pouco mais franca com o cliente investidor e ele entende que ele consegue fazer os mesmos movimentos que ele tem no mercado financeiro no mercado imobiliário, só que ganhando muito mais. Agora tem um ponto, então, para bater aqui contigo e a gente depois ir para o nosso papo de cobertura. Dos 3 pontos que eu tô batendo um por um contigo aqui, cara. Segurança, valorização e por último eu deixei aqui liquidez, foi o último que você comentou e eu quis deixar por último também porque eu acho que é talvez a principal objeção de quem avalia sair do mercado financeiro para entrar no mercado imobiliário ou diversificar investindo no mercado imobiliário sem necessariamente sair do mercado financeiro, né? E aí eu te perguntaria quais são os critérios, ou quais são os indicadores, melhor dizendo, que apontam a liquidez daquele ativo imobiliário, daquele produto. Como é que eu sei que eu vou comprar um imóvel que vai ter liquidez no momento que eu quiser vender? Sei que você comentou lá no começo que visualizar um empreendimento, um imóvel que foi concebido, né, constituído para o cliente final é um ponto importante, maravilha. Para mim, o principal. Ok, está na pauta. Mas o que mais?
o que mais você acredita que é um indicador de liquidez daquele produto no momento que o investidor quiser realizar aquele ativo? Assim, ó, quando eu comentei, eu vou reforçar o fato de quem vai comprar esse ativo meu, e é o final, ali ele está extremamente ligado à liquidez e à valorização. Quanto mais líquido, mais valorizado o produto ele se torna. Liquidez é sinônimo de demanda. Quanto mais demanda, mais liquidez. E demanda é sinônimo de valorização. Então, eles estão muito interligados. Então, para mim, quando a gente fala de liquidez, é estudar o público que eu vou comercializar o produto. Quem que vai ser o meu cliente? Quem vai ser o meu cliente? Então, quando eu falo quem vai ser o meu cliente, eu tenho que estudar o público em que a construtora ou a incorporadora está querendo atingir. Por quê? Porque todo o produto, todo o desenvolvimento, toda a estratégia, ela é destinada a um público. E não tem como eu desvincular desse público. Vamos na prática? Lançamentos mais recentes da Lotiza e vamos falar do público que o produto foi criado. Vamos lá. Se eu chegar e falar assim, ó, nós temos eu vou falar 2 produtos. Sunpark, produto alto padrão. Alto padrão, tem de 190 e 205 metros, 4 suítes, vista, rio-mar, desde piso aquecido nos banheiros, todos os apartamentos com vaga para carro elétrico já com a estação de recarga, sabe? Piscina aquecida fechada, piscina externa, estilo praia, spa, tudo. Consumidor final. É público por final aqui dali. Esse público por final, eu vou ter uma valorização no modelo de compra e venda? Vou ter uma valorização muito grande, puxada. E eu vou pegar o exemplo tanto do Vistamar, que bateu os mais de 40%, quanto eu tenho do Skyline, que também bateu mais de 40%. Então, que também é um produto de altíssimo padrão, que é para o consumidor final. Existe essa valorização. Só que, em contrapartida, nós lançamos o Downtown. O Downtown foi modelo para investidores. Não tinha nenhuma negociação que eu participei que eu não falava para o investidor assim, ó, esse produto não é para te comprar e vender. Não é. Tu vai ter dificuldade no momento de vender. Eu falava em todas as negociações. Tu vai ter dificuldade no momento de vender, porque esse produto aqui ele foi desenhado para investidores. Retorno sobre o capital, alavancagem financeira, locação, retorno sobre o ativo. Então, o número ele é muito positivo agora. Ele te dá 3, 4% sobre o capital investido. Só que a partir do momento que tu espera a valorização, ele vai dobrar de preço. Se esse retorno lá na frente, por locação, não responder, ele vai ter dificuldade na liquidez se ele querer vender. Ele tem que esperar essa resposta. Vai ter a valorização? Vai. Eu confio que vai ter a rentabilidade? Confio. Fiz 1 milhão de estudos. Estressei o máximo possível. É o melhor produto para rentabilidade que eu já conheci e que já estudei. Só que vai chegar lá na frente, se eu querer vender para um outro investidor, um produto que custava 500 mil, vou vender por 1 milhão de reais, eu vou ter que provar primeiro que esse produto vai de fato me dar a rentabilidade para 1 milhão de reais. Para 1 milhão de reais. E aí eu vou ter uma dificuldade de liquidez, porque ele é um produto voltado para investidor. E o investidor vai olhar a continha. São 2 produtos, mesma construtora, só que 2 públicos diferentes. Um eu falo, compra para renda. Vai querer vender e ganhar dinheiro na venda? Tu vai ter que esperar o produto se consolidar. Tu vai ter que provar que essa renda, de fato, ela é boa. Vai ser muito melhor do que nós simulamos para os nossos clientes. Isso eu garanto que vai. Agora, o outro lado, que é o Sunpark, que é o nosso recém-lançado produto, é um produto para o consumidor final, paga a conta. É desejo. Eu quero morar na melhor rua, eu quero morar na melhor vista, eu quero falar que eu moro lá. Eu quero falar para os meus amigos, tu comprou onde? Eu comprei lá no Sunpark da Lotiza. Aquele lá na Lauro Miller, do lado da Praça do Relógio ali, que vai ter um... É aquele mesmo. Pô, estás bem, hein? É isso. Marca. A pessoa paga por isso. A pessoa paga
pelo status, pelo ego, por querer morar bem. Existe a pessoa que paga. E existe aquele que nem é status, nem é ego. Ele só quer dar o melhor para a família e ele tem bastante dinheiro. O que ele vai fazer com o dinheiro? Vai morrer, levar o dinheiro embora com ele no caixão? Qualidade. Então, assim, ó, são 2 produtos distintos. E eu sempre fui muito transparente com qualquer negociação. Ah, mas eu quero comprar o Downtown, comprar para vender. Não faça isso. Se tu quiser comprar para vender, não tem problema. Mas tenha ciência que, se eu fosse tu, para ter a maior rentabilidade possível, deixa o ativo ficar pronto, põe ele ser administrado pela house, vai para locação de Airbnb, Booking, lá por diária. Itajaí tem escassez de rede hoteleira, tem uma demanda gigantesca, tem eventos corporativos o ano inteiro, a diária é cara e super ocupada, é cara e ocupada, tá? E aí quando tu relaciona isso, coloca a conta matemática básica, vai lá, R$300 vezes taxa de ocupação, 70%, ou seja conservador, 60% e tal, e rentabilizar sobre o capital investido, mais a valorização do imóvel, assim, a conta é linda, linda de ver. Isso tudo acontecendo, qual vai ser o valor do imóvel? Vai ser o valor do retorno. Uhum. Não é mais sobre o valor do metro quadrado. Faz a conta inversa daí. Faz a conta inversa. Porque assim, ó, não faz sentido um estúdio lá na Faria Lima, que custa 15 metros quadrados, custar R$1 milhão, que tem 15 metros quadrados, custar R$1 milhão. Não faz sentido nenhum, a não ser que ele me dê 10 mil por mês. Aí eles vão lá e provam pra ti que ele te dá 10 mil. Aí tu compra. É isso que vai acontecer no Downtown. Vai fazer sentido 40 metros quadrados custar R$1,5 milhão? Não sei. Se entregar esse retorno, vai. Se ele me der 15 mil por mês, não vai valer? Uhum. Perfeito. Muito bacana. Tá aí, respondido, Felipão? tá respondido. Vamos pro papo de cobertura? Papo de cobertura. Bora, Vamos lá, então. André, essa é o momento do podcast onde a gente quer saber dos nossos convidados como é que é a sua rotina. Quando acorda, que hora acorda, o que pratica de esportes, o que lê, o que escuta, então seu hobby. Conta pra nós, conta aí do André. Vamos lá. Primeiramente, além de gestor, né, da Lotiza, eu sou empresário, né? Hoje eu tenho empresa de sistema de segurança, tenho empresa de monitoramento, tenho correspondente bancário e tenho aí, né, toda a empresa aí que faz a gestão comercial aí da Lotiza, né? Eu, particularmente, a minha vida é muito, muito, muito trabalho, muito estudo, tá? Eu gosto de estudar, gosto de ver vídeos, gosto de ler livro, gosto de realmente me inteirar e me manter atualizado, né? Gosto de me manter atualizado. Eu sou casado, né? Tenho minha esposa, tenho um pet, que os amigos gostam de brincar, pai de pet, né? Pet. Né? Então, tenho um pet. E assim, a minha rotina, ela é muito... Assim, ó, eu trabalho, fico com a minha família e estou pensando em novos negócios ou novos investimentos, invisto no mercado financeiro, invisto no mercado imobiliário. Tenho vários imóveis aí num modelo em que nós discutimos aqui várias vezes. Não adianta eu falar isso tudo e dizer, tu investe? Não, não invisto, não. Né? Tô comprando Bitcoin. Tô comprando Bitcoin, né? Isso não... Deixa na poupança lá. Isso não existe. Eu acho que o mercado financeiro faz parte para tu ter aí a tua reserva de emergência, tem que ter. E o mercado imobiliário aí para te alavancar o teu patrimônio, ganhar dinheiro, o grosso mesmo, é o mercado imobiliário. Gosto muito de viajar, sou fã de Fórmula 1, já assisti Fórmula 1 em vários lugares aí no mundo. Esse ano eu vou assistir, se Deus quiser, em Las Vegas, vai ter a nossa primeira Fórmula 1 em Las Vegas. Que legal. Estarei lá. E pratico pádel iniciante, então tô no pádel iniciante. Já vai rolar um jogo aí. Vai rolar jogo aí. Não, se vocês querem ganhar, pode me convidar, tá? Que é a vitória na certa pra vocês. O Felipe garante o jogo aí, cara. Tá, eu gosto de dar uma caminhada, gosto de... Então, assim, eu não tenho muito o que... É difícil, é uma pergunta que eu nunca fiz a leitura, assim, da minha rotina. Sim. Indica um livro pra nós.
Cara, eu gosto muito de ler e eu tenho ele como um manual, tá? É assim, ó, eu não sou muito fã daquele livro de leitura, eu sou fã de livro de estudo, tá? O Segredo da Proposta Irresistível. Ele foi o meu mentor no sentido de fiz um curso excelente com ele, é Renato Hirata, tá? Não é nenhuma estrelinha, não é nenhum, sabe, best-seller assim, tá? Mas eu gosto, já fiz muitos cursos, já fiz mais de 60 cursos diferentes e especializações, principalmente voltado à área de negociação, PNL, até hipnose, e aí ele tem muito alinhado com negociação estratégica, né? Então, utilizando muito técnicas de PNL. Então, eu gosto de livros que tu estuda mesmo, aquele livro que tu pega o lápis, a caneta e tu vai... Eu também. É a minha leitura. É difícil, eu já li livro de análise de balanço, valuation. Não vou indicar esse livro para ninguém, né? Ler um livro de valuation, de análise de balanço, análise de crédito avançado e tal. Chato. Né? Só que é livro de estudo, técnico, né? É o meu perfil de leitura. Não sou fã do livro motivacional, do livro Seja Foda, acorde mais cedo, sei lá, não sei, tem uns que... Trabalhe pouco, durma muito, ganhe dinheiro. Isso, eu não sou fã do livro motivacional. É porque existe a linha, né? A gente sempre brinca, né? Alguém te ensina a pescar, outros te dão um peixe e o livro motivacional ele está entre os dois. Ele te incentiva a pescar. Ele não te dá o peixe e nem te ensina a pescar. Ele te incentiva a pescar. Então, eu não sou um pouco crítico nessa... Eu também. Nessa linha de... Muito bom. Adorei a analogia, cara. A analogia eu não tinha escutado. Cara, vai pescar. Vai lá. Vai que vai ser bom. Muito bom. Tu entende? Então, assim, o motivacional... Eu gosto muito do técnico porque ele te ensina, né, a pescar, vamos dizer assim. E é muito... eu entendo que existe uma linha tênue aí entre o motivar a pessoa, né? Mas, se eu pego um vendedor e eu motivo ele, não, vai que tu vai conseguir vender, vai que tu não sei o que e tal. Só que se ele não tem as técnicas de venda, se ele não sabe realmente... É pura transpiração. É só esforço. Cara, é só esforço e aí vai fazer o caminho inverso. Que ele vai, cara... vai desanimar, assim, vai o caminho contrário. Né? Por quê? Porque não ensinou ele a vender. Incentivou ele a vender. Só que ele não sabe vender. Né? Então ele tá no meio. A analogia foi essa, né? Legal. Cara, nossos corretores vão gostar desse papo, né? Claro. Vão mandar para vários clientes aí, convencemos, cara. É isso, acabou a objeção. Manda o vídeo com o André falando. Né? É um bom negócio. Claro a importância, a viabilidade, a segurança que está envolvida no investimento imobiliário. Aí eu não sei mais o que a gente tem que... Tá resolvido, cara. Manda o vídeo. Não, e quando a gente brinca assim, contra números não há argumentos, cara, só se for muito cabeça dura mesmo. Sim. Sabe? Porque os números, eles são claros, né? Eles são claros. E eu digo, como eu falei, assim, desde o downtown, ou desde os produtos em que eu analiso do mercado imobiliário, eu já estressei todas as possibilidades possíveis. Estresse mesmo. Quando a gente fala do mercado stress test, né? Tu testar, dar algum problema, alguma crise ou algo do tipo, é tu estressar se algo der errado, né? E mesmo estressando, quase que o mercado financeiro nunca alcança, sabe? Só se eu assumir um risco muito alto no mercado financeiro. E aí eu assumi um risco muito alto, mas muito alto mesmo, em que nem eu comentei o meu exemplo mesmo, perdi 50 mil em um dia, que eu assumi o risco, é a minha operação. Se eu não estou numa operação dessa, eu jamais vou conseguir um retorno financeiro que o mercado imobiliário dá. Não consigo. Não tem como. Incrível, adorei o papo. Acho que foi bem produtivo aí para todos nós que estamos aqui e para todos que estão ouvindo aí. André, agradeço imensamente aí a tua presença, todo o teu conhecimento que foi transmitido aqui no podcast. Curti muito. Eu também.
Eu que agradeço vocês a oportunidade, peço desculpa, eu realmente falo bastante, né? Mas Não, foi ótimo, papo. Passamos um pouco do nosso horário, mas é Tenho isso. certeza que os ouvintes agradecem. Pessoal, segue lá, @imobiliariaimobile, para você ter acesso aos melhores investimentos imobiliários de Balneário Camboriú, Itajaí e Itapema. Qual que é o teu Instagram, André? Meu Instagram é André.vpereira. André.vpereira. Isso. Felipão? @Felipe Soares. Felipe Soares e o meu @Gui Volk, que eu sempre tenho que soletrar. Lá vai. WOHLKE. Cara, se escrever Gui WO já vai aparecer. Quem tá no carro agora pegou com facilidade. né? Gui WO, não tem sério. Mas eu fico com inveja pra quem consegue colocar o nome no Instagram, cara. Porque André Pereira, é óbvio que quando eu entrei no Instagram tinha 200 André Mas Pereira. e daí, Soares, cara? Vem, arrasta pra cima. Ele conseguiu não sei como, cara, tá pagou bom. alguém. Pessoal, se vocês estão assistindo aí no Spotify, dá um curtir aí, segue a nossa página. Se você está no YouTube, ativa o alerta para você ser avisado toda vez que a gente publicar algum episódio por aqui. Informando também que esse aqui é o 13º episódio. Eu falei Aí, que até ó. o final do episódio a gente ia descobrir. Falei que ia acertar, Guilhermão. É isso aí. Gostaria de agradecer também a Guilherme Dorn, toda a equipe da EGD que está aqui conosco, fazendo um trabalho incrível na coprodução do Rooftop Podcast. Tamo junto, galera. Fechou? Valeu. Até a próxima. Valeu.